política. Valeu, Salema. E olha só ali, a pandemia, ela acelerou a digitalização. E no agronegócio, esse processo vem ganhando intensidade já há alguns anos. Pois é, Pedro. Olha, um estudo sobre esse assunto, acaba de ser lançado. Para falar disso, a gente convidou o administrador James Cisnandes, pós-graduado em marketing e agronegócios e líder de contas do agronegócio da Accenture, ele que já está aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo, James. Bom dia. Marília, bom dia, Pedro. Bom dia. Agradeço de antemão o convite para estar aqui com essa audiência qualificada do Grupo Band, do canal Terra Viva, e poder compartilhar um pouco sobre esse estudo e o que ele mostra de tendências, sobretudo nesse momento de digitalização que está tão crescente. Perfeito, foi bom você tocar nesse assunto, porque antes do estudo eu queria contar saber um pouco de você, como você está vendo todo esse cenário que a gente está vivenciando. Há muitos anos no agronegócio e nesse segmento também envolvendo tecnologia e inovação, Então a gente fala muito de Big Data, blockchain, inteligência artificial. Como que você está vendo todo esse cenário nos tempos atuais? Bom, o agronegócio brasileiro, ele surpreende até o mundo em relação à adoção dessas tecnologias. Surpreende, até uma frase que é muito comum no agro, no passado, os filhos dos produtores rurais migravam para as cidades porque achavam que no campo não tinha espaço para modernização. Hoje o que a gente percebe é uma inversão desse ponto. O campo tem muita tecnologia e já, ao contrário, exige que os filhos estejam na cidade estudando para que consigam acompanhar esse movimento de transformação digital. Isso está relacionado às tecnologias de maquinários agrícolas sofisticados, ou seja, exige uma mão de obra qualificada, e também dos trabalhadores da fazenda para as demais atividades de gestão da propriedade rural, que também precisam conhecer. E aí, Lília, você, quando mostra esse aspecto, me chama a atenção para uma outra questão, que também faz parte do nosso estudo. Nós temos acompanhado aí na imprensa os ataques cibernéticos. Um exemplo, assim, eu estou destacando um que consta no nosso estudo. Como que um produtor rural, um grande produtor rural, tem lá maquinários agrícolas caríssimos, tem uma equipe gigante. Será que cibersegurança está na agenda do produtor rural? Olha, parece um fato novo, Uma pergunta interessantíssima, Algo que tem que ser pensado, porque é uma empresa a céu aberto, As empresas têm intensificado isso. Isso é muito curioso, porque não bastassem os desafios do produtor rural no campo por ter essa empresa a céu aberto, ou seja, quantos fatores podem acontecer de uma chuva de granizo, e tantos outros, a questão de clima. Agora ele tem que preocupar com cibersegurança. Ou seja, pode ser que uma máquina dele que esteja conectada, IoT, numa nuvem hoje, ela tenha esses dados roubados. Uhum. E aí é muito curioso, imagina, se antes havia uma preocupação no campo em relação a o que eu estou plantando na minha propriedade. Hoje, se eu tenho imagens capturadas por drones e eu monitoro a minha fazenda, simplesmente alguém pode roubar esses dados e saber em cada espaço da minha fazenda o que eu estou plantando. Exatamente. Então, existe um aspecto da segurança que deve ser levado em consideração, e o nosso estudo ele abrange, vamos dizer, um panorama muito maior dos desafios dessa era digital. Uhum. Até em função do público aqui, que assiste o seu programa, talvez a gente poderia destacar um pouco mais o que acontece dentro da porteira, olhando para o produtor rural. Porque a gente poderia, e é muito curioso, a gente reforça aqui a riqueza, a grandeza do agronegócio brasileiro. O nosso estudo, se a gente olhar de ponta a ponta, é um estudo completo, é um estudo abrangente, mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar, tem outros desafios do agronegócio que nós sequer contemplamos no estudo para mostrar o tamanho desse potencial. Por exemplo, nós não abordamos no estudo nada relacionado à pecuária. Uhum. E se a gente olhar e falar assim, caramba, olha o tamanho desse mercado que ainda tem. Outra coisa que a gente não trabalhou no estudo é o desafio que há e competições entre as próprias cadeias produtivas. Por exemplo, se num determinado estado do país, numa região, eu tenho uma plantação de eucalipto muito forte, das indústrias de papel e celulose, de certo modo, eu vou concorrer com um espaço que seria para a agricultura. Essa parte do estudo nós não entramos. O que nós procuramos enfatizar nesse estudo
são as mudanças no comportamento desse produtor rural, que é esse consumidor, né, esse cliente, e como isso afeta as estratégias das empresas que fornecem produtos, né, insumos para o produtor rural. É justamente isso que a gente quer perguntar agora, Exatamente, né, né? Muito interessante a sua análise acerca disso, né? Porque o produtor sempre teve ali na conta, né? Lidar com as pragas no campo, mas não sabe das pragas que estão fora, que são os hackers, né? Então Exatamente. temos uma outra mudança. Mas agora vamos falar sobre, neste sentido, né? Que vocês falam sobre as dores, né? As tendências que impactam desde o planejamento da colheita até as vendas, né? Isso também está dentro do estudo. Eu queria que você falasse um pouco mais acerca disso. Legal, é um ponto interessante, né? O produtor, quando ele está na etapa do planejamento, né, do plantio, ele tem uma série de desafios. E hoje, a tecnologia tem sido uma ferramenta importante para ele. Por exemplo, imagina isso há 50 anos atrás. Ele não teria um aplicativo, por exemplo, de previsão do tempo. E hoje, os aplicativos de previsão do tempo, eles vão no microclima. Então, essa é uma informação bastante útil para o produtor rural. Outra coisa que ele consegue, já por meio da tecnologia, é acompanhar, por meio de ferramentas de inteligência artificial, quais foram as lições aprendidas das safras anteriores. Onde que foi mais assertivo, onde foi menos assertivo. Essas informações, antes do uso da tecnologia, ficavam sempre na cabeça das pessoas. Então, se eu tinha lá um empregado na fazenda que dominava aquele processo e por alguma razão ele saiu da propriedade, onde fica essa informação? Então, hoje, com a tecnologia, todas essas informações podem ser armazenadas e eu posso aplicar ferramentas preditivas para melhorar esse planejamento a partir de uma safra para outra. Sem falar que é possível, e aí entra o conceito até de ecossistema, eu posso comparar o mesmo tipo de cultura da minha fazenda com fazendas próximas e compartilhar experiências entre produtores rurais, que é um fator que o nosso estudo também mostrou do ponto de vista da relação de confiança. Né? O produtor rural, ele se apega muito a essa relação de confiança. E, por exemplo, a família, produtores próximos, não diria que ele se apoia totalmente, mas é uma fonte de informação confiável para ele. Né? Diferente, por exemplo, e a gente reforça isso no estudo, às vezes o representante de vendas de uma indústria, ele, dependendo da maneira como ele aborda aquele produtor rural, ele pode ter uma opinião tendenciosa. O produtor rural já saca isso no momento em que ele interage com esse vendedor, né, esse técnico. Por isso que o produtor hoje ele olha muito para dentro, ele valoriza essas informações, né, que estão no ciclo de amizade ali próximo. E, ao mesmo tempo, até pela característica que a gente está vivendo, né, essa transição das gerações no campo, o produtor hoje, ele usa mais a tecnologia. Sim. Ele já não vai mais por feeling, né, pelo achismo ali, aquela questão, não, eu aprendi dessa forma. Não, hoje ele já tem uma palavra que já está um pouco batida, né, ele tem um mindset já mais aberto para esses conhecimentos novos que têm chegado para ele de uma forma praticamente num clique. É inteligência artificial, né, ali, na tomada de decisão. Não, e até por falar nisso, né, nessas novas tendências, a gente vê o e-commerce crescendo muito no agro também, e o estudo mostra um pouco essas tendências. Então, eu queria que você falasse do e-commerce, né, dessa possibilidade de você comprar muitas coisas hoje via internet, sem precisar ir até o local, e dessas novas gerações, né? Vocês mostram também essa questão da sucessão, primeira, segunda e terceira gerações no campo. É legal. É interessante esse ponto. Não poderia ser diferente, até pela própria abertura que o Pedro fez. A pandemia, ela teve um papel preponderante nesse aspecto, porque a pandemia, ela mostrou para todos, inclusive cada um de nós, que às vezes não tinha muita experiência com essa compra online, e a gente viu que funciona bem. E aí é uma questão de confiança. Se eu faço uma compra uma vez e funcionou bem, eu repito. E se a gente olhar os números que a pesquisa mostra, eu não vou entrar nos detalhes aqui dos percentuais lá, a gente mostra como que essa adoção foi acelerada na pandemia. Quando a gente olha para o produtor rural, é sempre importante a gente considerar, Lilian e Pedro, que o produtor rural, ele tem um negócio. A fazenda, a propriedade rural dele é uma empresa. Então, essa compra que ele faz, ela não é motivada pela emoção. Aquela compra que a gente chama do B2C não é caracterizada aqui. Esse produtor rural, ele está comprando como um empresário.
E aí, hoje, ele consegue, por exemplo, por meio das ferramentas de e-commerce, né, de marketplace, já ter essa base de conhecimento para fazer, por exemplo, uma recompra. Ele pode ali ter recomendações de produtos complementares. Sim. Ele pode ter recursos dentro dessas plataformas, né, para facilitar o planejamento dele das próximas safras. Então, o que a tecnologia tem evoluído do ponto de vista do e-commerce é para que esse produtor, ao logar na plataforma ou no aplicativo, ele se veja dentro da plataforma. Esse é um aspecto que a gente percebe e eu diria que no agro, que tem essa característica mais tradicional, isso ainda é mais importante. Como que eu atendo milhares de produtores rurais, aí eu estou pensando na perspectiva da indústria, Sim. tratando cada produtor na sua individualidade. Exatamente. Aí entra o que você destacou bem, Pedro, da inteligência artificial. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estruturo uma plataforma para atender em escala milhares de produtores rurais, eu consigo, por meio de um log de acesso, tratar as suas peculiaridades, o perfil desse produtor. Eu sei quem é o produtor que está logado na plataforma. Exatamente. Nem Ou seja, coletivo qual que é o... você saber individualizar, né? Esse até parece um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que quando eu estruturo uma plataforma de e-commerce, eu quero alavancar as minhas vendas. Só que ao mesmo tempo a tecnologia traz essa vantagem. Eu consigo estruturar modelos, né, algoritmos ali dentro, para que o produtor, ao logar na plataforma, ele se veja. Por exemplo, uma questão simples que a gente faz no computador e no celular. Se esse produtor ele se identifica com um time de futebol, por exemplo, eu poderia personalizar aquela página com as cores do time. Exato. Bacana. Isso não teria trabalho nenhum para a plataforma e o produtor vai se sentir ali em casa, vai ser familiarizado. Tudo mais. Bacana. E cada vez mais a gente vai ver, né, realmente a tecnologia levando para esse lado, caminhando para esse lado. James, claro que a gente ficaria aqui conversando sobre vários assuntos ainda, mas infelizmente o nosso tempo é muito curto, né? Então, te agradeço mais uma vez, já fica feito o convite. Quando você vier para São Paulo de novo, passa aqui e fala um pouquinho mais, compartilhar seus conhecimentos com a gente. Legal. Muito obrigado pela sua participação, foi enriquecedor. Na próxima oportunidade a gente retoma esse assunto tão bacana. Valeu.